Oi, gente! Vamos esperar, vou ver se aqui. Ah, a Ju já entrou. Ju entrou, Raquel entrou. Bem-vindos ao segundo episódio da série Brasileiros. Passei até um batom vermelho pro Ju, olha lá. Que cenário é esse? Oi? Esse cenário Gente, não é o combinado, mas ficou maravilhoso. eu voltei para casa porque eu achei que ia ser muito barulhento. E aí, se caso acontecesse alguma coisa, iam me chamar no meio do caminho. Então, eu achei melhor voltar para casa e fazer a live com calma. Gente, teve toda uma logística, então. Gente, a primeira live, né? A gente nunca esquece, pô. É sua primeira live, Ju? Não acredito. Minha primeira da vida. Eu tô Olha o até Jorge aí. nervoso. Hã? O Jorge aí, tá o Jorge, tá a Raquel, tá a Matheus. Tá uma galera entrando. Que Uma galera incrível. entrando. Gente, Ju Wang, com vocês, Vamos lá. senhoras e senhores. Fala. Ju, Eu tô até nervoso. Sabe quando você tá na coxinha do teatro e vai entrar? É praticamente quase a mesma sensação, assim, sabe? ó, Gilberto Kido, beijo. Ai, que legal. Ai, Muito ai. bom ter você aqui, Ju. Muito obrigada por ter aceitado, né? Não, Esse meu devaneio, essa minha loucura de Bru, quarentena. Bru, esses devaneios são maravilhosos. Essa ideia foi genial, genial. Tá legal, né? Parabéns. E Eu obrigado eu pelo tô convite. Sabe quando você tá orgulhosa de você mesmo? Eu falei, ai, que boa. É tipo assim, se alguém tivesse tido essa ideia, eu ia olhar e ia falar, É, caramba, eu gostaria de ter tido essa ideia, sabe assim? perfeito, não, perfeito. E aí ontem eu meio que dei uma zapiada na tua live com o primeiro convidado, o Pedro, Com o né? Pedro Gato, Exato, o com o Pedro. Pedro. E aí eu vi que você direcionava a entrevista, então eu fiquei super mais à vontade, assim. Eu falei, a Bruna vai direcionar tudo, tá tudo certo. Eu trabalhei muito tempo fazendo entrevistas e é uma coisa que eu gosto muito, porque eu Ah, me é? interesso muito pela vida das pessoas. Eu acho tão legal, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber, então eu adoro fazer isso. Ai, que Eu trabalho. delícia, que delícia. Ô, Tui, Pois não, vamos vamos lá. começar falando que você não é brasileiro coisa nenhuma. Não, eu sou praticamente um Tô brasileiro, brincando. né? Mas você não nasceu no Brasil. Conta essa história pra gente. Então, eu vim com 2 anos de idade para o Brasil, para São Paulo, junto com a minha família. Você Nós nasceu somos, em Taiwan. eu nasci em Taiwan. Nós somos uma família de taiwaneses e, e eu sou caçula. Eu sou caçula de três homens. E eu vim com 2 anos de idade. E a gente cresceu aqui em São Paulo. E é isso, assim. Aí as pessoas me perguntam, mas por que que vieram e tal, não sei o quê. Eu acho que, assim, é como qualquer imigrante, né, família de imigrantes, tentar uma vida melhor, né? E não foi É. fácil, imagina. Meus pais não falavam português, quer dizer, até hoje não falam direito, falam um básico, assim, e vieram na cara e na coragem, com mais 3 meninos, com mais 3 crianças. Foi E corajosos, né? você fala taiwanês fluente, porque Taiwan é meio independente da China, né? Ele é independente, ele é E de tem Formosa, é um uma outra país independente. língua, né? É uma outra Eles língua, têm o são... próprio presidente e tudo mais, apesar de ser Exato. teoricamente considerado China, mas eles têm um presidente, têm uma língua, e tem uns dialetos também. Então você conversa com seus pais em taiwanês. Não, na verdade, eu cresci com eles falando taiwanês, que é o dialeto mesmo, né, do povo taiwanês, e mandarim, que hoje é a língua mãe, assim, é a língua da economia da China. Uhum. Então, a gente cresceu. Atualmente, eu entendo taiwanês, mas falo muito mais mandarim do que taiwanês, entendeu? Olha, Mas eu entendo taiwanês isso já te também, ajudou porque profissionalmente? com mandarim, É. nossa, eu acho que os meus trabalhos, assim, é, na maioria dos trabalhos, você deve estar acostumada com isso também, tudo é direcionado para uma coisa oriental, né?
E aí, quando eu digo que eu falo mandarim, é sempre uma qualidade maior para, sei lá, conseguir o trabalho, coisa parecida. E como eles sabem que eu sou chinês, muitas vezes tipo assim, o saber falar mandarim, às vezes eu nem usei para o trabalho, mas o saber falar mandarim me colocou num degrau, tipo assim, acima, para o personagem. Levou o nível, né? Eu sei como É. é que é. Direto me perguntam se eu falo japonês. Direto, direto, direto. E você fala É. japonês, Lu? Nada, falo nada. Eu tive que fazer aula para fazer a Toshi, mas na verdade eu não fiz aula para aprender a falar japonês. Eu fiz aula para aprender a falar português com sotaque japonês, entendeu? Não, que Então aliás, a Toshi é uma personagem incrível, foi um presente, hein? foi muito Foi um fofa, né? Eu amei. presente. Que Foi. personagem lindo. Ó, suamos uma camisa, mas foi muito legal. Ô, Ju, eu fiz uma pergunta para o Pedro no começo da live. Eu perguntei, que ele está no colégio ainda, né? Ele tem 14 anos, ele está terminando o que era ensino fundamental para gente e vai entrar agora no ensino médio, né? Que agora mudou todos Perfeito. os nomes, né? Mais ou menos isso. E ele falou que direto chamam ele de Japa, ô Japa, Japa, ô Japa. E, inclusive, ele me falou que tem uns colegas no colégio dele que já chamaram ele de Corona. E eu falei para ele, eu Nossa. expliquei para ele, eu falei, Pedro, isso daí é injúria racial. Inclusive, depois, quando terminar a live, eu vou deixar disponível aqui um podcast do Mário Jun, que é um amigo meu muito querido, que ele pegou um advogado e eles fizeram um podcast só sobre injúria racial, especificamente para esse momento que a gente está vivendo, onde todos Perfeito. os orientais aqui no Brasil estão sofrendo injúria racial por causa do coronavírus. Enfim, e depois eu vou disponibilizar esse podcast, é muito legal. Você também, e eu queria saber de você. O pessoal te chamava de japa, te chama de japa muito? Porque assim, eu fico pensando, se para quem é japa mesmo, ou ascendente de japoneses, descendente de japonês, já é chato a gente ficar toda hora sendo chamado de japa. Imagina para quem nem japa é, Não, entendeu? então, e ainda mais assim, eu não vou revelar a nossa idade, mas na nossa De época, mate, se você. mas na nossa época, Bru, em tempos de colégio, o japonês era, sei lá, era mais mistificado, né? Essa coisa. Então, eu realmente era sempre japa para cá, japa para lá. Acho que atualmente, como existe uma gana também agora de chineses, coreanos, deram uma, como é que fala? Deram uma misturada. Mas sempre foi japa. Japa, atualmente agora China também. Que é chato, né? Porque, cara, eu nem tipo assim, na época as pessoas falavam e era sempre era um bullying, né? Na verdade. E atualmente, assim, eu acho que as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência sobre isso. E então estão evitando falar disso. Quando falam, é assim, ô Japa, eu até corrijo. Tipo assim, mas sem agressividade, sem nada disso, eu falo assim, não, eu não sou Japa, cara, eu sou taiwanês. E aí a pessoa vem falar, ah, então você é da Tailândia? Aí eu olho e falo assim, poxa vida, vai precisar de aula de geografia, de história, um pouco, pô, sei lá. Então aí dá Ai, preguiça, Jesus. sabe? Dá preguiça, porque tipo assim, naquele momento a pessoa também não quer discutir ou saber um pouco mais desse lugar. A pessoa só está Uhum. chamando por chamar. Então, é chato, mas Você sabe, e agora, assim, profissionalmente, eu acho que até atrapalha. A gente limita a gente demais como se a gente fosse uma coisa só, né? sim. E a arte, ela é tão plural, a gente quer fazer tantas coisas que ficar chamando a gente de japa, de China, nananã, acho que isso só reforça que a gente é um perfil limitado. E a gente não é, e não é isso que a gente quer ser, né? A gente quer fazer 1 milhão de coisas, 1 milhão de Então, personagens eu, brasileiros. A gente quer fazer personagens brasileiros. eu tive a oportunidade incrível. A imagem tá boa, Bru? Tá tranquilo, né? Tá boa, pra mim tá boa. Eu tive a oportunidade de passar por um processo no CPT do Antunes Filho, assim, foi uma coisa incrível, porque eles estavam pesquisando a obra sobre a obra da Marguerite Duras, e uma das obras dela é sobre o amante.
E aí, quando ela escreveu esse livro e publicou, viram que foi praticamente uma biografia, porque ela, quando jovem, adolescente, ela se apaixonou por um chinês. E ela é francesa de pai, ela é francesa, só que os pais, como hoje o Vietnã, né, era com Chinchina, então era colônia francesa. Então ela viveu a infância toda dela lá, nessa Conchinchina, nesse atual Vietnã. E ela se apaixonou por um chinês. E aí, no caso, o Antunes, na época, pô, grande mestre falecido, e eu tenho muita gratidão por ele. Assim, toda a minha estrutura como ator, eu acho que foi lapidada lá. E aí, ele queria que fosse um chinês. Na época, tinha um ator brasileiro que tinha um pouco de olho puxado, mas ele falou, não, eles haviam já ensaiado 1 ano. E aí ele falou, não, não tá certo, tem que ser um chinês. E aí, por conta disso, caiu assim, na minha mão, um teste com Emerson Danesi, e eu fiz esse teste e passei. E aí eu falo com muita propriedade o seguinte, a gente, independente se a gente é chinês, taiwanês, coreano, japonês, nós somos artistas, nós somos atores. E a nossa vocação, a nossa vontade, o nosso desejo é fazer bons papéis, independente da nossa etnia. A gente quer se debruçar num personagem e poder quebrar a cabeça em cima dele. E poder despaginar ele e repaginar novamente, junto com a gente, junto com a nossa vivência, junto com tudo que a gente tem de bagagem. Esse é o nosso tesão. Esse é o nosso lugar de brilho no olho, de entusiasmo. E aí, tipo assim, quando a gente fala dessa coisa de a gente quer papéis papéis brasileiros, né? O que a gente está pedindo é que a gente só quer papéis significativos, independente da nossa etnia. A gente quer, tipo assim, poder olhar A para gente quer aquele personagem. construir, né, Julie? A gente quer construção, né? Exato, poder olhar para esse personagem, saber que esse personagem tem milhões de camadas. E a gente poder se debruçar em cima disso. Não tipo assim, pega o chinês ali para fazer um pasteleiro. Cara, eu não vou recusar trabalho. E ainda mais nesse momento. E nesse trabalho, eu vou pensar, pô, eu como ator, eu vou pensar, tá bom, mais um pasteleiro, vamos lá. Como é que eu posso fazer para ele para ele ter vida? Porque, às vezes, não depende só da gente, né? É. E aí, desse É o pequeno texto, é papel... direção, é muita Exato. coisa, né? Desse pequeno papel, a gente, como ator, tenta fazer a nossa parte, de falar assim, meu, não deram não deram muito detalhe desse personagem. Mas o que eu posso fazer por ele? Entendeu? Mas agora, se pegam esse pasteleiro e falam um pouco da história dele, pô, ele é chinês, ele fala com sotaque. Poxa, de onde ele veio? Por que ele está aqui? Quais são os conflitos dele? Sabe? Por que ele saiu de um país que ele tinha a língua toda dominante, ele é de lá? Por que ele se despatriaria para um país que ele não fala a língua, passar por todo esse perrengue? Por que ele está aqui? Qual que é a necessidade? Por que ele passou por tudo isso? Isso já dá uma oportunidade para a gente muito grande, mesmo sendo Não, aí pasteleiro. o personagem já tem alma aí, né? Já tem alma, já tem verdade, já tem sangue, corre sangue nas veias desse personagem. E a gente, como ator, só quer isso. Só quer a verdade desse personagem. A gente só quer garimpar ele, quer saber de onde ele veio, para onde ele vai, sabe? É nesse lugar. Não, a gente não quer muita coisa, sabe? Não é muita coisa. Cara, se Não é for parar muita pra pensar, coisa. não é muita coisa. Entendeu? Jui, Não, só pra quando eu entrei Hum. para fazer Bom Sucesso, eu fiz uma pesquisa, eu sentei para fazer uma reunião com a minha assessoria de imprensa para a gente bolar um plano de estratégia de inserção nesse mercado, porque ia ser minha primeira novela, enfim. E a gente começou a fazer umas pesquisas. E aí eu falei assim, cara, vamos pesquisar se existe algum artista oriental no ar nesse momento, né? Aí a gente foi Perfeito. fazer essa pesquisa. Foi aí que eu cheguei na Chan.
A Chan Tuan está aqui com a gente. Inclusive, ela é uma das nossas próximas entrevistadas. A Chan, Maravilhosa. na época, ela estava no ar fazendo A Dona do Pedaço, Sim, né? Que era a novela do horário nobre, a novela das 9. perfeito. E aí eu entrei em contato com a Chan, eu mandei uma mensagem para ela, falei, Stan, estou muito feliz que você está na novela das 9, estou te acompanhando, não sei o que lá, vamos se conhecer pessoalmente, trocar uma ideia. Aí eu falei para ela, você sabe que atualmente, que isso assim, ela já estava no ar e eu ainda ia entrar. Eu falei Aham. assim para ela, Stan, você sabe que hoje, hoje, no dia de hoje, que eu estava falando com ela, você é a única artista oriental no ar, na TV aberta, no Brasil inteiro. É isso. Era ela a única. E quando eu entrei, era eu e ela. E aí depois veio a sua novela, que é Amor Sem Igual, da Record. Amor E Sem aí Igual na tinha Record. a Yohama, A Yohama, querida, maravilhosa, atriz querida, que é linda. uma das minhas convidadas também, Beli. Tá gravidíssima, maravilhosa. Gravidíssima, atriz maravilhosa, ser Gravidíssima. humano mais lindo ainda. Eu quero E, conhecer, eu não conheço, eu conheço ela de virtualmente só. E aí nós nossa éramos os senhora. únicos. E eu falei, caramba! E agora que saiu eu do ar, Xanto saiu do ar, Aham. e Amor Sem Igual Saiu do ar tava no ar. também. Aí a Yohama era a única, entendeu? Aham. Cara, isso, se você for parar para pensar, isso é uma loucura. Mas Isso é, posso é falar uma coisa? inadmissível. É Não, não, de inadmissível. verdade. Bru, sério. Perde o autor. Assim, eu não, às vezes eu paro para pensar e falo assim, meu, onde esse autor ele vive assim, sabe? Tipo, porque se você Numa olhar bolha, cara. para todos os cantos, cara, é uma mistura de etnia esse país. E esse país, ele é lindo, ele faz assim, ele é colorido, ele é lindo, maravilhoso, por conta dessa mistura de etnia. Eu, tipo assim, eu fico pensando, se eu fosse diretor, autor, se eu tivesse essa capacidade, né? Cara, a minha obra, ela teria muitas etnias, porque ficaria uma coisa multicultural, ficaria uma obra bonita, entendeu? Imagina Mas, você... Edu, você não acha também que além do roteirista, do autor e do diretor, a gente não tem um problema aí muito cultural nos produtores de elenco? Que quando o cara recebe ali a demanda, ele recebe ali, preciso de um personagem. Vamos dar, Antônio, 30 anos. Ele não pode parar para pensar que o Antônio, 30 anos, pode ser você? Exatamente, exatamente. Agora, É. se não está escrito ali, Antônio, 30 anos, preto, ou Antônio, 30 anos, oriental, ele não vai te Oriental. chamar. Ele não vai chamar nem o preto, nem o oriental. Ele vai chamar o hétero, como é que fala? Normalzão. Ocidental. O Ocidental. ocidental, Padrão, entendeu? padrão, 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 padrão. padrão. O Padrão. padrãozinho, que é aquele que a Sim, gente já conhece. sim, Então, sim. eu acho que o problema ele está nesses três pilares, né? Então, mas Nos o que eu tô querendo, autores, nos o que eu tô diretores e nos discutindo com produtores de você, elenco. o que eu tô discutindo com você é assim, eu tô tentando fazer eles enxergarem que colocando a gente, a obra fica mais bonita, entendeu? Claro! Colocando essa mistura de Diversidade. etnia, a obra ela fica mais crível, ela fica mais bonita, ela fica mais interessante, sabe? Então, assim, cara, de verdade, eu às vezes eu paro e penso assim, aonde que tá vivendo essa galera? Porque, tipo assim, você passa, você vai em qualquer lugar, você encontra essa mistura, entendeu? Você encontra. Aí, o E que que ela tá fica na tua vida, parecendo? sabe? Fica parecendo um mundo de fantasias, né? Porque não Exatamente. reflete a realidade, parece uma fantasia. Porque não reflete o que a gente vê na rua. A gente sai de casa e vê na rua. E E assim, e outra as coisa, obras têm que refletir isso. aquele jovem oriental, aquela jovem oriental que também quer seguir carreira, ou não precisa nem seguir carreira, ela olhar uma obra feita aqui no Brasil e ela se sentir representada de alguma forma, Sim, entendeu? claro.
Uhum. Ela não se sentir, tipo assim, invisível, sabe? Nossa, olha só, tem um oriental ali, tem uma oriental. E aí os conflitos de quem é oriental aqui no Brasil, porque existem também, sabe? Então, é tudo isso. Eu não sei, de verdade, Bruno, eu não sei para tipo assim, e aí o que acontece com você e comigo? A gente vai para as cabeças. Ah, aí tipo assim, a galera falou assim, tem uma galera que eu conheço e super respeito, que fala assim, ah, não faço nada com sotaque. No meu caso, eu faço uma peneira. Por exemplo, O Amor Sem Igual, a novela que eu tô, que deu uma parada por causa da Covid, o diretor, o Foguinho, ele, quando eu fiz o teste, ele falou, Jui, vai ter um japonês lá, tem um personagem japonês, ele fala com português fluente e vai ter um chinês que ele fala com sotaque. E a Que é gente o quer nosso deixar, Carlos, querido, né? é o nosso Carlos Takeshi, e a gente quer deixar muito claro que assim, que o japonês ele tem uma história, eles são centenários, né? Eles são de Uhum. gerações já. E os chineses, tem chinês chegando ainda. Então eu queria que fosse uma coisa crível mesmo. Aí quando ele falou que era isso, para mim foi um puta desafio. Eu falei, maravilhoso. Foi um desafio de entender e compreender esse sotaque e de não deixar como é que fala? Que o pessoal fala? Como se fosse de chacota. E sim, Sim, sim. e sim verdadeiro. Não, ele é um chinês, tipo assim, ele é um chinês vindo de Hong Kong e está uns 4, 5 anos aqui. É o Então, Shang, né? é o Shang. O meu É muito desafio foi perfeito, cara. trazer a verdade nele. Essa, tipo assim, ao mesmo tempo uma certa pureza, porque ele não é brasileiro, né? Então ele não tem a malandragem. E ao mesmo tempo essa É, dificuldade ainda de entender um pouco o português e tal, não sei o quê. Então o sotaque dele, ele tentar, porque às vezes, não muito, mas às vezes tem certas palavras em mandarim que tem mais profundidade. Então eu penso na palavra em mandarim para depois falar em português. Então, tá. sabe, Então, trabalhei, isso te ajuda. trabalhei nisso no personagem. E ele tem sotaque. Mas aí o sotaque não é o protagonista, entendeu? O Uhum. sotaque é só mais um detalhe do personagem. O que eu Aí acho muito sim. legal do Shang é que ele não é bobo. Ele, muito pelo contrário. Ele sabe o que ele quer, ele é firme, né? Ele é firme, ele é super firme. Tipo assim, é nesse lugar, assim, como é que fala? Ele é firme e aí a autora, a Christiana Friedman, ela foi para um caminho, assim, de dois melhores amigos, que vieram, tipo assim, eu e o Takeshi, os nossos personagens têm uma rixa, mas a gente se ama, sabe? Amor e ódio. E tá super gostoso de fazer, sabe? Então, acho que Uhum. é nesse lugar. O sotaque, ele tem que, tipo assim, ele tem que ter o porquê de existir. Como uma nudez em cena. A nudez gratuita, sem dizer nada, para quê? Para que serve? Agora, É tipo aquilo assim, por aquilo mesmo, sem nenhum. exato, Uhum. vamos fazer um nu, mas o porquê desse nu, sabe? Vai ter uma informação. Então, o sotaque é a mesma coisa, eu acho, para mim. Tipo assim, não é que eu não faria nenhum personagem, pelo contrário. Se o personagem tiver história, tiver camada, e o sotaque for só mais um detalhe, fechou. É um trabalho, entendeu? Agora, não, agora eu preciso falar tipo assim, preciso só de você fazer. Aí não, né? Sabe? Pelo amor de Deus. Procura Sabe? outro. Procura Aí outro. você, Não, aí nem você põe deveria. Ah, o Não, produtor de elenco, o diretor, sei lá, qualquer obra, deveria ter vergonha de colocar uma coisa dessa, sabe? De pedir para um ator que é formado fazer, tipo assim, o lance do sotaque para ser uma coisa de brincadeira, para ser uma coisa ofensiva. E, tipo, olha, aposenta teu currículo. Não faça isso, tipo assim, não diminua a profissão, entendeu? Sai fora. Entende? É isso. Joey, disse tudo. E aí? É, E aí, aconteceu o que aconteceu naquela novela que colocaram a. O que foi aquilo, gente? Colocaram artistas ocidentais para fazer papel de oriental. Acho que eu não vou nem falar disso. Deixa pra lá. Deixa Deixa pra para lá. lá. Deixa para lá. Já Foi um foi. Ô, 7-1 Júlio, ali. E, na verdade, um 7-1 que eles perderam, né?
Que é isso? Perderam, perderam. Foi Perderam uma 7-1 puta que eles oportunidade. perderam. Pelo amor de Deus. Isso Ah, daqui, eu vou te falar, Ju, e apesar de toda dessas nossas dificuldades e tudo mais, você alcançou uma coisa, um lugar que muitos de nós sonhamos. que isso? Muitos Ah, de nós sonhamos. Isso daqui, sabe o que é isso daqui? o quê? Isso daqui é o seu Wikipedia. Eu vou Ah, ler, calma aí. por favor. Jui Wang foi o primeiro ator oriental a protagonizar uma novela na Rede Globo. Jui, eu não sei, eu acho que você tem noção, mas se você não tem, Hum, eu vou te falar que a gente tem muito orgulho de você. Eu tenho certeza que eu falo por muitos aqui, sim, porque a gente vê um ator oriental chegar a ser protagonista de uma novela numa emissora como a Globo é uma coisa muito significativa. E como a gente tocou no assunto de representatividade, eu tenho certeza que um garoto que assiste você numa novela, num papel de protagonista, se sente representado. E assim como eu assisti lá atrás a Dani Suzuki na Malhação, e eu me perfeito. senti representada por ela, e a partir daquele momento eu falei para mim mesma, eu também posso, né? Porque pela primeira Maravilhoso. vez eu me vi representada num programa, numa novela, num papel de destaque. Então eu tenho certeza que você também tocou muitas pessoas quando você realizou esse trabalho, assim como você realizou muitos outros trabalhos legais no cinema, no teatro, mas infelizmente ou felizmente, não sei te dizer, as novelas, elas atingem um público gigantesco, né? Isso é indiscutível, Perfeito. né? Aham. Novela é uma coisa cultural, muita gente assiste novela e você aparece na Globo, é uma coisa muito, um feito grandioso. Querendo ou não, Sim. se você gosta da Globo, se você não gosta da Globo, se você gosta de novela, se você não gosta de novela, não interessa. Isso é um fato. Você Uhum. chegou num nível muito, muito, muito alto e a gente tem muito orgulho de você por isso. E eu quero saber como foi isso, o negócio da China, essa novela, como foi o convite, se foi Olha, teste. vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, eu já queria só citar alguns nomes que eu tenho um carinho e um amor muito especial assim no meu coração, porque foram as pessoas que, de certa forma, me deram a oportunidade de entender um pouco mais essa carreira. Tipo, eles abriram a porta para eu encontrar a paixão da minha vida. André Reis, produtor de elenco maravilhoso. Roberto Talma, diretor de núcleo, falecido. Assim, foi um paizão para mim lá dentro. Mauro Mendonça Filho, Maurinho. Miguel Falabella também, a oportunidade. Débora Olivieri, uma atriz incrível. Assim, eu falo que a gente não consegue nada sozinho, né? E aí, no caso, foi, acho que isso aí que você comentou foi há 14 anos atrás. Acho que 13, acho que tem uns 13. Meu 13 anos Deus, tem atrás. tudo isso já? Tudo isso? Não, não, 13 não, acho que tem 12, tem 12, tem 12. E aí, na Nossa, época, é uma história louca, Bruce. Por quê? Na época, o Anderson Lau, ele é um ator também incrível, que é até meu compadre, eu sou padrinho do filho dele. Na época, ele era o ator, assim, que fazia tudo lá. Ele, de ano em ano, tinha fazia alguma coisa. E chegou a vez dele de fazer o negócio da China. O Liu, o personagem Liu. Só que, e aí, na época, ele estava treinando, porque o personagem Liu tinha muitas coreografias, tinha muita luta, né? uhum. E numa dos treinos de coreografia, ele pulou para trás e machucou o pé. Resumindo, ele quebrou um ossinho do pé e precisou ficar 45 dias engessado. Só que quando ele quebrou o pé, só faltavam 7 dias para ele começar as gravações em Portugal. Já estava tudo esquematizado já. Produção, passaporte, não sei o quê. 7 dias, Bru. E aí a Caramba. Globo falou, ferrou.
Tipo, eu fiquei imaginando, né, lá dentro, como é que foi. Foi né? Imagina, tava com o ator pronto e Uma treinado, correria. 2 meses de treino e era só começar a gravar. E aí ele quebrou o pé. E aí, na época, naquele mesmo ano, eu havia feito um filme chamado Destino, um filme da Lucélia Santos. E aí eu fiz uma ponta lá. Aliás, o diretor também maravilhoso oriental, que é o Su Shen, não sei se você conhece. Eu já ouvi Chinês. falar dele, sim. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. E aí, na época, ele era assistente de direção. E eu fazia um trabalho junto com a Débora Olivieri nesse filme. E a Débora, a gente terminou e a Débora foi direto para a novela. A Débora é muito amiga do Miguel. E aí eu acho que no meio do caminho falaram assim, fudeu. E aí a Débora falou, olha, eu fiz um trabalho bem recente com um ator chinês, mas ele é um pouco mais novo que o Lau. E aí caiu na boca do André Reis, do Dani Hu também. Dani Hu, maravilhoso, nosso mestre de coreografia. E aí, beleza. E aí me ligaram, falaram assim, olha, tem um teste aqui para fazer, que é topo. Eu falei, topo, vamos lá. E na época eu não conseguia decorar duas linhas de frase, assim, sabe? Não conseguia. Não era ator, né? E aí, no filme também, me colocaram porque eu falava um mandarim. E aí, me prepararam lá de um jeito e falaram, vai ele mesmo. Vai. Exato. E aí, vai ele mesmo. Aí eu Eu fui, fiz adoro o essas filme, histórias. tá, não sei o quê. Aí, vai ele mesmo. Aí a novela foi a mesma coisa. Tipo, foi logo em seguida, assim. Não deu tempo de estudar, não deu tempo nem de digerir isso. Mas, ao mesmo tempo, o primeiro contato com o filme me deixou assim, cara, que lugar é esse? Sabe? Essa rotatividade de energia, é muita gente, né? É muito amor, todo mundo fazendo uma coisa para ser uma, assim, né? Todo mundo junto para montar uma coisa que vai, sei lá, arrebatar corações das pessoas. Isso é incrível. Aí eu falei, beleza. E aí veio o convite, eu lembro, Bru, de eu chegar na sala com o André, e aí eu tentava falar 3 palavras e eu parava. E aí o André olhava para mim. Socorro! Exato. E o Mas André olhava para mim, cara, o que eu vou fazer com esse menino? E aí ele falou assim, ó, Jui, vamos fazer o seguinte. Você decora 3 palavrinhas, dá uma pausa e fala mais essas 3 palavrinhas, dá uma pausa e fala mais essas 3, dá uma pausa porque eu vou me virar. Eu vou editar o teu filme. Entendeu? Aí eu falei, uhum. beleza, tá bom. Porque eu gostei Tipo muito de você. músico, né? Que grava frase por frase depois. Exatamente. Aí ele falou assim, porque eu gostei muito de você. Aí eu falei, beleza. Aí, logo em seguida, eu fui fazer o teste de coreografia, de luta. Porque o personagem tinha que lutar, tinha que não sei o quê. E aí eu encontrei Dani Hu. E Dani Hu tinha feito um filme que eu fiz anteriormente. E aí Dani Hu falava, faz pulo do gato. Eu fazia pulo do gato. Chuta aqui, eu chutava. Não, jovem, né? Jovem, uma flexibilidade incrível. E aí, Coluna, ok, pá! né? E aí, pá, pá, pá! Aí ele olhou pra mim, ele falou assim, é seu. Aí eu falei, será? Aí eu falei, será? E aí, quando eu saí, eu lembro que tinha um cara, assim, bem mal encarado, com uma puta barba, assim, ó, grande. E eu falei, meu, mó cara, assim, meio de psicopata, assim, sabe? Era o Maurinho, carecão, com uma barba branca. E era o diretor, né? E olhando para mim assim, sabe? E na época tinha uns 7, 8 chineses no teste, fazendo alongamento. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu lutei quando era criança, né? Quando era jovem, assim, quando tinha 13, 14 anos. E na época eu tava com 21. E os caras eram muito profissionais. Eles faziam uns saltos assim que eu falava, meu, fodeu, cara. O que eu tô fazendo aqui? E aí, eu falei, já tô aqui mesmo, tá tudo certo. E o André havia me Pra perguntado, você você ver que não luta? é só isso, né, Ju? É uma junção de várias coisas, né? Ele falou, você luta? No telefone, antes de ir pro teste, o André falou, você luta? Eu falei, luto porque lutei, assim, eu tenho uma memória, mas não sou profissional, mas luto. E aí, cara, foi que foi. O Anderson quebrou o pé, o Jui fez o teste e passou. E aí eu viajei para Para gravar as E aí cenas em Portugal. eu viajei para Portugal, ficamos 15 dias gravando o negócio da China, viajei mais 10 dias em Hong Kong,
mais 3 dias em Macau, e aí depois voltamos para o Brasil e continuamos a novela. Foi assim, foi um presente, Que entendeu? experiência, cara. Foi, Que não, tudo. foi um presente, sabe? Assim, eu tenho essas pessoas assim no meu coração. E a partir daí, eu não larguei mais, sabe? Eu só quis me aprofundar mais, me aprofundar mais, me aprofundar mais. Ô, Ah, Joey, você se sentia... É que você não era ator, né? Então, acho que você não tinha tanta, na época, bagagem para você ter um comparativo. Mas eu ia te hum, perguntar assim, se você, de fato, na época, sentia... como que eu vou fazer essa pergunta? Se você sentia que você era, de fato, o protagonista da novela, se você tinha essa noção, sim. e também, para você ver, né? Comparando, você foi o protagonista de uma novela. Aí eu Hum, vou citar um exemplo, só para você entender o que eu estou querendo dizer. O Reinaldo Gianecchini, por exemplo. Você perfeito. sabe que o Reinaldo Gianecchini, ele era modelo, e Aham. aí uma pessoa viu, nem sei quem foi, e achou ele lindo, maravilhoso, e botou ele naquela novela Laços de Família, se eu não me engano, que Certo. ele era protagonista junto com a Vera Fischer e com a Carolina Dickman. Que foi aquela novela que a Carolina Dickman raspou a E cabeça, né? raspou a cabeça. Lindo, linda novela. Enfim, foi a primeira novela Ah, dele. Ele era tudo travado, enfim. Depois ele estudou. Hoje ele, nossa, é um excelente ator. Só que para você ver, foi a primeira novela dele e ele nunca mais saiu da Globo. aham. Não só ele, como vários outros atores, como Rômulo Estrela, Davi Júnior, Cauã Raymond, vários atores que foram protagonistas em um determinado momento e nunca mais saíram. Eles fazem uma novela atrás da Faz da outra. outra. Sim. Por que você acha que isso não aconteceu com você? Não tô desmerecendo o seu trabalho, você fez. Sim. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é Perfeitamente. curioso? Isso não é curioso? Então, deixa eu falar. Assim, eu acho que é, eu acredito, assim, verdadeiramente cada um tem o seu caminho muito particular e peculiar, né? Assim, no caso do negócio da China, foi um presente. Foi um presente mesmo. Eu pude conhecer, tipo assim, 2 lugares que nunca havia conhecido, né? Viajando, a equipe maravilhosa. Eu dando um contexto geral, quando você falou do protagonismo, não sei o quê, foi tudo muito rápido ao mesmo tempo. Então, na época, sabe quando você, até hoje acontece isso, quando você simplesmente se deixa levar, deixa fluir. Então eu curti foi uma oportunidade mesmo. Eu curti aquela oportunidade cada segundo. Eu não me arrependo de nada. Foi incrível. E ao mesmo tempo eu não tinha essa consciência que você acabou de falar desse protagonismo, porque eu só estava me divertindo, entendeu? Era literalmente uma diversão, porque tudo era novo. E as pessoas, eu tenho nesse lugar eu tenho muita sorte porque, graças a Deus, eu nunca tive alguém que quisesse me dar uma rasteira na minha vida. Eu sempre tive ajuda. E assim, no meu primeiro trabalho, vamos ver por um outro olhar. Outras pessoas que não são orientais, outros atores também, poderiam estar muito mais assim, já mais profissionais, mais estudados, não sei o quê, e olharam e falaram assim, meu, o cara nem é ator e tá na abertura de novela, no encerramento da novela e tá na novela como um personagem. E ainda beija a Bruna Marquezine, pô. Entendeu? Calma que a gente vai falar Sabe? disso ainda. E ainda Isso é um faz par com tópico a Bruna importante. Marquezine. Então, tipo assim, eu olhando agora o contexto, a gente sabe que tem muita maldade, né? Mas graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito iluminada, de muita sorte mesmo. Então eu sempre recebi muita ajuda, de todos os lados, Mas, sabe? Ju, eu te fiz essa Ah, pergunta, não foi mais assim para a gente tocar nessa ferida do estereótipo. Porque eu acho que se a gente não tivesse essa cultura do estereótipo no nosso país, você teria entrado e não teria saído mais. A Globo teria assinado o contrato sim. com você vitalício, porque você fez muito bem o papel e a novela fez muito sucesso. Então, assim,
Por isso que eu fiz essa comparação, entendeu? Sim, sim, Porque, sim, sim, sim. porque infelizmente isso existe no nosso país. Em outras É. circunstâncias, se você fosse um padrãozinho, se você Uhum. fosse um estereótipo padrão, você teria feito um protagonista e não teria saído mais. Mas como a gente tem essa Ou carcaça. teria umas sequências de trabalhos, assim, não precisa ser protagonista, mas umas sequências de trabalho em outras Exato! novelas, porque foi um rosto, tipo assim, querendo ou não, foi um rosto muito divulgado. Tava ali, Isso, né? Abertura de novela, fechamento de novela e personagem. Concordo contigo, concordo contigo, exatamente. concordo contigo. Mas assim, Vamos falar não, do. Ah, conclua, conclua. não, como é que eu vou dizer? Independente do que eles acham, eu sei que a verdade é essa. Você é linda, uma atriz linda, incrível. E acho que essas barreiras. Eu sou um ator bonito, sei lá, É o muita, gato! muito, Galã, é o nosso eu sou uma galã. pessoa muito agradável também. Assim, na parte de profissão também me dedico muito. Então, eu acho que assim, vai vir tudo de acordo, como é que fala? Eu penso assim, as coisas estão mudando, entendeu? Pode ver que as séries atuais americanas, é, a inclusão das etnias está sendo assim maravilhosa. O oriental, sei lá, qual que é o indiano, o negro, tanto faz. Eles, tipo assim, a gente tá muito mais dentro da história, entendeu? Ou é o melhor amigo do protagonista, ou em vários momentos tem cenas de protagonismo, sabe? É aquela coisa que a gente estava falando. É o autor, o diretor, dá a oportunidade de se debruçar com o personagem, entendeu? Nos dá a oportunidade de ter um personagem, independente de ele ser oriental ou não, dessas camadas, da gente poder realmente ter um bom personagem, sabe? De Lá fazer um fora eles estão laboratório em muito cima mais na disso. nossa frente, né, Ju? E lá fora eles estão. Cara, se você, por exemplo, a série mais recente que eu assisti no Globoplay foi aquele The Good Doctor. Sim. The Good Doctor tem no elenco fixo, se eu não me engano, três atores orientais. E Uhum. durante a temporada tem dezenas de participações. Então, assim, lá fora eles já estão 1 milhão de passos à frente. E O boas nosso participações, stream, né? excelentes, com Boas, muito boas impacto, participações, exato. com personagens de qualidade. O nosso streaming brasileiro também está muito bom, está melhor, está Sim. andando, né, passos largos. Agora, a nossa TV aberta ainda caminha muito lentamente, né, nesse sentido, eu Mas, acho. infelizmente, existe assim, é uma realidade, não sei se você concorda comigo, a gente sempre acaba copiando o que vem de lá, né? É, Assim, é. nos Estados Isso é Unidos. uma... Bombou lá, a gente faz uma cópia aqui. Bombou lá, infelizmente. A gente podia ser um pouco mais original nisso. Mas então o que eu estou querendo dizer, assim, é que essa geração que está vindo, ela não aceita mais isso. Não é a realidade dela. E Uhum. isso é incrível, entendeu? É, tipo assim, essa coisa de etnia já não existe mais. Se você fala, essa geração que está vindo, ela fala, o que você está falando, cara? Entendeu? É tudo igual, sabe? É gente, são seres humanos, com sentimento, e tá tudo certo. Não tem mais essa diferença de cor de pele, não sei o quê. Não tem. E isso que eu acho que assim, com tudo isso que está acontecendo também, tá nos chamando para isso. Tá um caos, né? O mundo Uhum. tá um caos. A gente está no meio de uma Covid, no meio de uma crise política e lockdown nos Estados Unidos, negócio de recolher, horário para se recolher por conta de tudo que está acontecendo. Então, tipo, tá tudo caindo para se levantar novamente. Então, acho que é pouco tempo. Pouco tempo a gente vai começar a ver que as coisas vão começar a fluir e vão melhorar para a gente. Eu acho, tá? Entendeu? Tomara. Você realizou uma outra coisa que todos nós temos muita vontade também. O Joey, ele tá Uhum. sempre um passo à frente, gente. É maravilhoso. Obrigado. O Joey lançou uma série. Ele tá com uma série na Netflix. Netflix é o nosso sonho, o sonho de consumo de muitos atores, né? E ele tá com uma série que chama Spectros na Netflix.
que é uma série Espectros. diferente, né? Porque É, o Brasil não tem muitas séries de terror brasileira, né? exato. Foi um diretor, não sei Ah, e se a protagonista é uma é atriz japonesa. oriental. É japonesa. Japonesa. E é a Clau. Foi o diretor, a obra foi de um americano, né? O autor é o Douglas Petrie, é o mesmo autor de Diário de Vampiro, sei lá, Buffy, a Caçadora de Vampiros, acho que alguma coisa assim. E Acho que tem um também, negócio. exato, de alguns e de algumas séries desses Vingadores, Justiceiro. Ele é desse lugar sobrenatural. Então, o autor ele trouxe ele é autor e diretor, né? Então ele fez uma coprodução junto com a Moonshot e aí, junto com os diretores também aqui brasileiros, e fizeram Espectros. É uma série de terror sobrenatural para adolescente. E, e a Cássia Guindo, ela na época estava procurando chineses mesmo, assim, e até me perguntou, aí entra aquela história que a gente estava falando, né? Joey, você fala mandarim? Eu falo fluente mandarim. E no final das contas, não precisou, entendeu? É isso que eu ia Mas foi falar, porque eu assisti a série. Não precisou, e ela foi toda em português. E aí foi um presente maravilhoso ter feito essa série, foi incrível. É, assim, a forma de série é uma forma de cinema, né? Então tem todo um cuidado. A gente teve uma preparação de 2 meses de coreografia, porque o personagem também tinha muita ação de luta e tal. E aí foi nesse lugar que a gente adora. Pegou o personagem, teve uma leitura, várias leituras com todo mundo, e aí junto com o diretor, junto com o assistente de direção, junto com o autor, a gente se perguntou em que lugar que ele está, por que que ele é assim, E um sabe? vilão, né? Você fez um É o vilão vilão. brabo. E aí e a gente foi descamando, ele descamando, foi descobrindo, e aquilo foi tomando forma, e aí a gente foi gravar. E aí, isso que é mágico, né, na nossa profissão, Bru. É Entendeu? só isso que a gente quer, gente, Brasil! A gente só quer isso, Brasil! É só isso que a gente quer, pô. Um personagem incrível. Não Entendeu? é pedir muito. Qual que é a dificuldade? Ô, Ju, e você foi para Hong Kong, você falou, né? Hong Uhum. Kong, cara, é um lugar que eu quero muito conhecer porque tem influência britânica, né? Foi colonizada pelos Sim, ingleses. Lá o sim. pessoal é bem assim, classudo. Nossa, eu tenho sonho de ir para lá. Vejo fotos só. Mas você tem voltado para Taiwan? Você vai para Taiwan? Muito não. Olha, vou te falar, eu sou nascido em Taiwan e nunca fui para Taiwan. É até um pecado falar isso. Olha, infelizmente. Eu vim, Mentira! eu vim com 2 anos de idade, eu tô devendo isso. Tipo, vocês até tenho crise de identidade. Deu uma parada aí? Não. Voltou. Travou? Voltou? Às vezes até eu brinco que eu tenho uma crise de identidade porque eu nunca fui para Taiwan, né? Eu sou nascido lá, cheguei aqui com 2 anos de idade, hoje eu tô com 35 anos, então tô há 33 anos no Brasil e nunca fui para lá, sabe? Olha que. É uma dívida que eu tenho ainda a se pagar. Mas você Uma vai. dívida Nossa, não, é um presente que eu tenho que me dar, assim, sabe? isso. É isso. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Jui, você Hum. então tá no ar. Teoricamente, você tá no ar com Amor Sem Igual. Só tá dando essa pausa por causa do Por causa do coronavírus. Covid, Mas exato. provavelmente vocês vão voltar para poder encerrar a novela, que é Amor Sem Igual na Record, né? Uhum. Você acha que volta mesmo? Em quanto tempo você tem previsão? Não? Então, pelo pessoal lá, diz que volta. Previsão a gente não tem. Faltava, acho que 2 meses de gravação ainda. Então, a novela iria, se nada disso acontecesse, essas paradas, a novela iria até junho ou julho. E a gente parou em abril, mais ou menos. A gente tinha uma frente boa e a gente parou em abril. Então, acho que Mais uns 2 meses. vão ser mais 2 meses de gravação e mais 2 meses de novela no ar, eu acho. Que, aliás, foi um Uhum. presente, porque eu terminei Espectros da Netflix e aí logo em seguida a Mônica,
A Mônica Teixeira, e uma produtora de elenco maravilhosa também. Um beijo, Mônica, quando se assistir essa live. Me ligou logo em seguida e falou desse personagem e falou, pula aqui para o Rio para fazer esse teste. E aí eu peguei o carro, fui para o Rio, fiz um bate-volta. Catei o carro de manhãzinha, fiz o teste 3 horas da tarde e foi meia hora de teste só e já peguei e voltei para São Paulo. Já fiz muito isso, bate e volta no Projac para fazer teste, só que de ônibus. É mesmo? Depois te conto as histórias. Como não? Dormi em hotel, dormi em hotel com rato, barato. Você só faz pergunta para mim, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como é que foi o teste da Toshi? Diz para mim como é que foi. O teste foi assim, eles abriram teste no Rio, Uhum. E aí testaram uma galera lá, não acharam, e aí vieram testar em São Paulo. Graças a Deus, eu não precisei ir para lá, né? Porque quando você... não sei se o pessoal aí... porque eu não sei se o pessoal sabe, mas quando a Globo chama para fazer teste, você tem que ir por sua conta. Ninguém paga nada, ninguém te leva, ninguém te traz, né? A gente sabe muito bem como é que é. É verdade. Então, eu dei sorte deles abrirem teste aqui nos estúdios de São Paulo, na Berrini, que é bem perto para mim. Me mandaram um texto um dia antes, que era um texto de outra personagem, porque a minha personagem, teoricamente, entraria no segundo mês de novela, então não tinha texto ainda. Fui lá, fiz um texto do jeito que eu achava que era. Depois que eu gravei a primeira vez, o Fábio falou, que era o produtor de elenco, né? Ele falou assim, você pode fazer agora com sotaque? Aí eu parei alguns segundos para pensar. Falei, sotaque do quê? Será que é nordestino? E você não tinha feito, e você não foi planejando com sotaque? Você não porque ninguém me falou nada. Ninguém me falou nada. Eu não sabia que ela era japonesa. E aí eu fiquei pensando, será que é sotaque nordestino? Sotaque do sul? Será... sotaque do quê, caralho? Aí ele falou assim, não, sotaque japonês. Aí eu falei, tá. Porque a gente esquece. Eu esqueço que eu tenho essa cara aqui, gente. Se as pessoas não me falam, eu esqueço. Aí eu falei, sotaque de japonês. Eu falei, gente, como é que é isso, né? Nem sei, porque eu não tive muito contato com cultura japonesa, com familiares, com nada. Eu não sei falar nada em japonês, eu não sei, não sei nada, entendeu? Eu sou brasileira, cara, eu sou 100% brasileira. E aí eu peguei e fiz de um jeito lá que eu achava que era. E deu certo. E aí te chamaram depois de quanto tempo? 15 dias. Nossa Senhora! E vem cá, você é daquelas que quando faz o teste, você esquece ou você fica contando os dias, os minutos e fica vendo o celular, fica vendo e-mail? Como é que você é? Fala pra mim. Hoje em dia eu esqueço, mas eu já fiquei muito ansiosa já. Só que a gente leva tanto não, né, Juí, que a gente acaba ficando calejada. Tanto que o meu agente, quando ele me ligou, ele me pregou uma peça. Ele falou assim, eu tô te ligando para te consultar de um outro job, porque aquele teste que você fez lá da Globo não rolou, tá? Eu falei, tudo bem, Del. Eu sabia que não ia rolar mesmo, porque depois eu descobri que a personagem era japonesa, e eu nem sou tão japonesa assim, né? Eu falei pra ele. Eles tinham ligado falando que não tinha rolado? Não, o meu agente me ligou me pregando uma peça. Tá. Entendi. Desculpa. Aí eu falei assim, tá bom, não tem problema não, Del, vamos para as próximas e tal. Aí ele falou, para de ser louca, você passou, o papel é seu, não sei o que lá. Aí chorei, gritei. Teve um teste antes aí do Spectros para a gente... eu falo assim para quem está assistindo, para quem tem curiosidade, para quem está adentrando nessa profissão. A gente está iniciando ainda, né? A gente é iniciante ainda, só sabe um pouquinho mais. Mas não desanimem. Por quê? Porque um pouquinho antes de Spectros, que foi um presente assim de coração grande, assim. Assistam no Netflix. A Vanessa Veiga, produtora de elenco linda também, maravilhosa, incrível, me ligou e falou assim, Jui, olha que bacana isso, né? Não tá dito que é japonês, chinês, taiwanês, coreano, nada disso. Mas eu queria fazer um teste contigo para ser uma opção. É isso!
É isso que a gente, produtores de Entendeu? elenco, E era um virem a texto, chavinha do e era um cérebro. texto, e era um texto, era um monólogo Primor. profundo, doído. Só que o que aconteceu? Ela me mandou um e-mail no domingo e o teste era na segunda. Uf! Eu passei a madrugada inteira estudando ele, porque realmente tinha muitas camadas esse texto. E aí fui lá e fiz, e ela falou assim, na primeira, assim, ela falou assim, gostei. Vamos só fazer mais uma com um pouco mais de... Porque tem um lugar ali de desespero, de angústia, sabe? Então, dá um salto, sei lá, sente isso fisicamente, né? E aquele dia tava frio pra caramba, e aí, então você quer só ficar encolhido. E aí fiz a segunda vez, e ela falou, eu tenho, pode ir em paz. Me deu um Adoro. abraço, Eu adoro essa frase, eu tenho. entendeu? Tempo. Eu tenho. Ela falou, eu tenho, pode ir em paz. E aí, quando eu perguntei para você se você é uma pessoa que fica esperando e tal, não sei o quê, porque aí eu tava esperando assim todos os dias, sabe? E eu sei que eu tinha ido bem. E não foi. E não foi, e mais frustrante ainda, não me ligaram, nem me mandaram um e-mail dizendo que não foi. E aí eu fiquei mais chateado, assim, sabe? E Acontece aí muito isso. acontece muito isso. E aí, assim, eu fiquei muito chateado. E aí, dessa chateação, eu falei, eu vou me dar uns 2, 3 dias e eu vou voltar a viver, né? Só que essa tristeza me durou uma semana. E foi uma tristeza, tipo assim, olha, eu quis muito esse personagem. Mas, e aquela coisa também das pessoas falarem que o que é seu tá guardado. O que é do homem, o bicho não come. Esses ditados aí, cara, eu sei que é clichê, mas é pura verdade. O que é teu. Tipo assim, ele vai encontrar alguma maneira de chegar até você. E aí, beleza, passou essa semana muito triste. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar a trabalhar, preciso voltar a fazer as minhas coisas, a viver, né? E fui. Passou umas 3 semanas, a Moonshot me ligou, me convidando para fazer esse teste do Spectros. E aí ela já me mostrou o personagem. A Cássia Guido já falou assim, olha, tem um personagem aqui e toma aí. E aí quando eu li, eu falei, meu Deus, que personagem incrível. Só que ao mesmo tempo, sabe cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça? É alguma coisa assim, né? E aí, tipo assim, e aí eu tava recente, Gato levado em pé na... escaldado tem medo de água fria. Exatamente. E aí eu tava recente, frustrado com esse teste. E era uma série da Aruanas, sabe? Uhum. Aruana, da Globo, sei lá. E aí Sim, tava sim. recente. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, se eu fizer esse teste e for mais um não, acho que eu vou morrer. Eu não vou aguentar. Entendeu? Porque é muito não que a gente recebe. Eu realmente, eu juro pra você, eu falei assim, se eu fizer esse teste e receber um não de novo, acho que eu vou morrer. Não dá mais. E aí, mas de qualquer forma, fui fazer lá o teste e aí incorporei também lá. A gente sempre dá tudo de si, né? Ô, Jui, Sabe? É. a nossa vida é um eterno teste, né? É uma eterna montanha-russa de altos e baixos. E por isso eu acho que a gente é tão, assim, visceral, a nossa profissão é tão... lida com tantas emoções, porque a gente... É isso a nossa vida, né? Só que o nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou, a Acabou? gente falou. Acabou, acredita? Você tá de sacanagem. Tem quanto tempo? 1 hora. Vai apagar? Vai cair assim? Vai, Jui, eu quero te agradecer muito. Primeiro, por você ter entrado na minha vida. Ser sua amiga é um Ai, eu que presente para agradeço, mim, Bru. tá? Compartilhar assim de perto da sua trajetória e da sua história é muito importante para mim. Eu quero ter você sempre perto. Muito Uhum. obrigada por ter topado. Esse projeto é muito importante para mim, você sabe. Sim. E aí, Bru, eu abriu a queria te contagem agradecer. regressiva, 20 segundos. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade. A primeira live a gente nunca esquece. Então, olha, vai ser sucesso, já está sendo, tá?
E continua assim, continua com todas essas ideias maravilhosas e me inclua em todos, por favor. Pode deixar, sempre. Um beijo. Um beijo, tchau! Tchau.